gravar, me lembra, tá? No outro dia, a Marlene e o Erics me falaram que 2 alunos falaram que eu passei um dever e saí da aula, no meio da aula. Alguém sabe o que foi isso? Porque, na verdade, eu não saí. Aí eu não sei se a internet da pessoa caiu, eu queria desvendar esse mistério. Alguém sabe o que eu tô falando? Foi na aula de quinta-feira. Professora, eu não lembro de nada, não. Pois é. A Marlene e o Erics me falaram que a Thalita falou que teve 2 pai de aluno ou mãe de aluno, não sei, que ligou falando que eu passei um exercício e saí da aula. Aí eu fiquei assim, Será gente, que não confundiu com um dia que seu computador deu um problema e não teve aula? não foi. Foi outro dia. Eu tinha dado aula até o final. Aí eu voltei, olhei, falei, gente, será que caiu e eu não percebi? Mas não, entendeu? Eu olhei. Então, nunca fiz. Não foi nesse dia, foi outro dia. Eu achei tão estranho isso. Eu vou ver então se por um acaso foi no 6º ano, mas eles me falaram que foi 7º. Eu também achei muito estranho. Então, se eu saísse por algum motivo, eu ia falar, né? Todas as vezes que eu não dei aula por algum motivo, eu falo para Marlene, para o Eric, falo lá em Cariacica também, para as pessoas saberem, né? Porque senão o pai e a mãe vai ligar e eles não vão saber. Então eu não entendi mesmo. Mas tá bom, então. Eu só queria saber assim, se alguém sabia o que tinha sido isso, entendeu? Porque sinceramente não sei. Bom, continuando aqui. Bom, a parte que eu acho que vocês devem achar mais difícil é o seguinte, é esse negócio de restante. Então falou, deu 1/3 e 3/7. E queria saber qual a fração restante, né? Então, sempre que for assim, você tem que somar essas. Aí a gente somando, deu 16/21, quando a gente soma. Eu acredito que vocês não tenham dificuldade em somar. Então, isso que eu falei também, Laís. Eu falei, gente, quando eu passo dever, assim, na aula, eu até falo, gente, que pode terminar de fazer e tal. Mas quando eu vou cobrar, perguntar e tal, eu ponho na ME. Então, não entendi. Mas assim, na verdade, eu nem tô assim reclamando, eu queria entender o que aconteceu, entendeu? Se caiu a internet da pessoa, não sei. E foram 2 alunos, aí que eu estranhei mais ainda, entendeu? Bom, vamos lá. Quando fala desse restante, o que eu tô querendo dizer? Que se eu tivesse dividido os alunos em 21 partes, se aqui começasse em 1 e lá terminasse em 21, 16 partes teria esses alunos aqui, que é o que fala nenhuma língua e uma língua, tá? Então, os que falam 2 seriam o restante. O que é o restante? 21 menos 16, 12, 21. Isso é a mesma coisa que falar 21/21 menos 16 sobre 21, ok? Então, enfim, essa parte ela é um pouquinho mais difícil mesmo. O ideal seria vocês fazerem uma lista assim com 10 exercícios só desse tipo para entender bem direitinho e fixar como é que faz, tá? O que eu quero que fique na cabeça de vocês aí? Por exemplo, se eu perguntar o restante de 16/21, vai ser 21 menos 16 sobre 21. Se eu falar assim, tinha um bolo de aniversário que foi comido dele 17/20. Quanto ainda tem? Ou seja, qual é o restante? 20 menos 17 sobre 20. Ou seja, de 20 fatias, 17 foram comidas e ainda tem 3, porque 20 menos 17 é 3. Isso que é esse restante, ok? Bom, enfim, ficou alguma dúvida nesse exercício aí especificamente? Ele é complicadinho mesmo, mas eu queria que vocês entendessem.
Deixa eu ver se tem outro parecido aqui. Ó, o 15. Vamos fazer o 15. Muda de página aí, 248. É um exercício parecido com esse. 248, exercício 15. Vamos lá. A prefeitura de uma cidade adquiriu 2.400 mudas. 2.400 mudas. São plantas, tá, gente? De árvores diversas, que foram plantadas em 3 dias. No primeiro dia, foram plantados 2/5 do total. Então, primeiro dia, 2/5 do total, de 2.400. No segundo dia, foram plantados 3/4 das mudas restantes. Então, aqui foi plantado 2/5 do total. No segundo dia, foram plantados 3/4 do restante. E no terceiro dia, as demais. Então, foi plantado tudo aqui nesses 3 dias. 2/5 no primeiro dia, 3/4 do que faltava plantar no segundo dia e no terceiro dia o resto. Em relação ao número total de mudas, aquelas que foram plantadas no terceiro dia representam. Quer saber aqui nesse dia qual é a fração? Gente, para calcular isso aqui, nem precisa saber quantas mudas são. Você pode apagar essa informação. Porque não perguntou quantas mudas. Perguntou qual é a fração. O que a gente vai fazer? Ó, no primeiro dia foi plantada a fração 2/5. No segundo dia foi 3/4 do restante. Qual é esse restante aqui? Se 2/5 foi plantado, o restante é 5 menos 2 sobre 5, ou seja, 3/5. Então, se foi plantado 2/5, o restante... Calma. Isso. O restante aqui nesse ponto é 3/5. E aí, no segundo dia, então... No segundo dia, foram plantados 3/4 de 3/5, que é o restante. Lembra que eu falei que D é vezes? Então, 3/4 vezes 3/5. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 5, 20. Ou seja, no segundo dia foram plantados 9/20. No primeiro foi 2/5, no segundo foi 9/20. E no terceiro as demais. O que a gente vai ter que fazer? Somar o primeiro dia. Vou mandar foto e fazer mais no alto que fica melhor. O que a gente tem que fazer? Somar o primeiro dia com o segundo. Então, eu vou ter que somar 2/5 mais 9/20 para saber o total do primeiro e segundo dia. Então, ó, no primeiro dia foi 2/5. No segundo dia, a gente descobriu que foi 9/20. Então, eu tenho que somar esses dois aqui para saber o restante. Então, nós vamos somar 2/5 mais 9/20. Lembra que para somar a fração, os denominadores precisam ser iguais e a gente tem que fazer o MMC? Bom, o MMC, às vezes, dá para eu saber de cabeça. Por exemplo, quando um é múltiplo do outro, é o maior deles. Então, o MMC aqui vai ser 20. Depois que eu tenho MMC, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. O resultado também vai ser 20.
20 dividido por 5, ó, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 20, 1 vezes 9, 9. 8 mais 9, 17. Então, isso aqui foi o que foi plantado no primeiro dia mais segundo dia junto, somando os dois. Então, o restante que foi no terceiro dia vai ser o quê? 20 sobre 20 menos 17 sobre 20. Que quer dizer o quê? Das 20 partes, 17 foram plantadas. Então, 3 20avos ficaram para o terceiro dia. Muito complicado, eu sei, tá, gente? Mas me fala, vocês estão entendendo? Não quer dizer que vocês vão sair e conseguir fazer agora uma igual. Mas vocês estão entendendo? Ok, Vitória. Obrigada por responder. Mais ou menos, né, Bia? É um pouco complicado mesmo, tá? Mas basicamente é assim. Se fala, no primeiro dia eu fiz isso, no segundo aquilo, soma essas duas e depois vê o restante em relação ao terceiro dia, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo achar outra aqui no livro. Eu não botei foto, né? Como não perguntou quantas são as mudas em cada dia, eu nem precisei calcular isso. Essa não. Tá, o restante aqui tá muito complicado. A gente não precisa entrar nessa dificuldade, não. Aqui também não. Aqui não. Não precisa, gente, fazer esses aí, não. Bom, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida que tenha anotado para me perguntar? Se não, vamos lá para o capítulo 12. Pergunta, Bia? Quer perguntar alguma coisa? 10, qual página, querida? Professora, eu tenho dúvida na 10 que você fez do capítulo da página 344, acho. Não, mas... É desconceitualizado o exercício que você está fazendo. Esse que eu estava fazendo agora? A 10 desse que você está fazendo agora. Mas eu acabei de fazer essa. Então, eu fiquei com dúvida na 10. Tá, então vou fazer assim. Você estuda ela hoje à tarde, olha a foto, tá? E aí na próxima aula, se você não tiver entendido, eu vou fazer ela de novo. Combinado assim? É só você me pedir.
Agora, eu vou fazer uma difração que eu não fiz ainda, lá na página 230. Página 230 é um exercício de aprofundamento, é o 16. Está escrito assim: Carlos comeu 2/5 de um bolo e José comeu, então isso foi o que Carlos comeu. José comeu 3/10 do mesmo bolo. A fração do bolo que sobrou foi. Então, ó, quer saber a fração que sobrou. Por que eu escolhi esse problema? Porque esse é parecido com o que a gente estava fazendo agora, só que um pouco mais simples, tá bom? Então, olha só, é o mesmo bolo. O Carlos comeu isso, o José é isso. Então, primeiro, eu tenho que saber quanto que é o total que eles comeram. Ou seja, eu tenho que somar isso que foi comido, que é 2/5 mais 3/10. O que eu tenho que fazer para somar? MMC para eu igualar as frações. Regrinha, quando um é múltiplo do outro, o MMC é o maior. Então, o MMC aqui vai ser 10, inclusive do resultado, tá? Depois que eu tenho MMC, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10, 1 vezes 3, 3. 4 mais 3, 7. O que quer dizer esses 7/10? Que juntando o que Carlos comeu com o que José comeu, dá 7/10. Bom, se 7/10 foram comidos, quanto falta? 10 pedaços de 10, que era o que tinha inicialmente, menos 7 de 10, que foi o que foi comido, ou seja, 3/10. Tranquilo, gente? Esse problema é igual ao que a gente fez lá na frente, só que esse está com números menores, está com menos enunciado, está mais simples, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Ok, pessoal? Tá bom, Bia? É até bom você entender esse bem direitinho mesmo. Olha só, no enunciado está escrito que Carlos comeu 2/5 de um bolo e José comeu 3/10. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pergunta quanto que sobrou, que fração que sobrou do bolo. Primeiro, eu tenho que saber quanto que eles comeram juntos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar 2/5 mais 3/10. Aí vem a matemática da coisa. Como somar frações com denominadores diferentes? Você não pode somar fração com denominador diferente. Tem que igualar os denominadores. Como? MMC. Então, MMC entre esses dois denominadores, que são 5 e 10. Você pode fazer assim, ó. 5 não dá por 2, então você repete. 10 dividido por 2, 5. 5 aqui, 1 e 1. 5 vezes 2, 10. Ou você grava que toda vez que o maior for múltiplo do menor, o maior é o MMC. Então, eu já coloquei aqui 10, 10 e 10. Bom, depois que eu tenho o MMC, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Porque eu estou substituindo as frações por frações equivalentes. 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. 10 dividido por 10, 1. Vezes 3, 3. 4 mais 3, 7. 7/10. O que é esse 7/10? O que significa isso? Deve ser só para você, Bia. Alguém está me vendo normal? Então, Bia, deve ser um problema na sua internet. Ah, então tá bom. Bom, então 7/10 é o que os dois comeram juntos. Quanto que sobrou?
10 décimos menos 7 décimos. Ou seja, dos 10 pedaços que tinha, 7 foram comidos. Quantos que sobraram? 3. Ok? É isso então, gente. Como faltam 5 minutos, acabou, tá bom? Beijo grande para vocês. Obrigada por me aguentarem 2 aulas no mesmo dia. Eu sei que não é fácil. Fala, Vinícius. Pode falar, Vinícius. Esse pera aí, tô perando. Quem quiser ir saindo, pode ir saindo. Beijo grande para vocês, tá, gente? Até quinta-feira. Não. De matemática é um só. Professora, no estuda.com tem 2 trabalhos avaliativos de matemática, um que encerra hoje, 5 horas da tarde, e outro que está com data de dia 18. Tá, o que encerra hoje, 5 horas da tarde, esquece ele, tem erro, tá? É coisa do sistema, vou falar com a Dolores para tirar. Não, com o Richardson. Tá bom? Esquece ele, faz só o outro. Tá bom? Beijo grande para vocês, gente. Tchau, tchau.